Tarde. Seja bem-vindo, né? O tema do Mulherão desse ano é milagres e nós escolhemos nas histórias de milagres, né, que a gente conhece, a gente achou a sua pertinente para estar sendo compartilhada no Mulherão Glória a 2020. Deus. Então nós te agradecemos a você e a Michele, né, por terem dito sim para nós e na verdade a sua história, ela pode impactar a história de muitas pessoas que estão assistindo essa live. Não é? Então, você fique ligadinho aí para você ouvir a história que ele vai contar agora. Primeiro, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Com muito temor e tremor a Deus que eu estou aqui hoje para contar um pouco da história que Deus fez na minha vida, na vida da minha esposa Michele, trazendo os milagres que hoje são os nossos filhos. Na verdade, essa história começa há muitos anos atrás. Eu tinha aproximadamente 20 anos de idade, 21 anos de idade, fazendo faculdade de medicina ainda. E como curiosidade de todo homem, eu resolvi fazer o primeiro exame, chamado espermograma, que é o exame que avalia as condições do homem para que ele possa ter ou não filhos, ou seja, se ele tem ou não a presença de espermatozoides. Um exame muito simples. E nesse primeiro exame que eu fiz, eu fui surpreendido com uma notícia de que não foram encontrados nenhum espermatozoide no meu exame. Na época, muito jovem e muito tranquilo diante dessa situação, e sabendo que a minha vida sempre esteve nas mãos do Senhor, isso não me preocupou. Me deixou bem à vontade, consegui a minha vida naturalmente, né? Mas desde esse dia e dessa notícia, foi colocado no meu coração algo especial, de que Deus tinha algo para fazer na minha vida. Eu não sabia como, não sabia de que maneira isso iria ocorrer, mas eu tinha convicção de que algo aconteceria. E isso tranquilizou meu coração. Então nunca foi motivo de peso para mim, como homem, a impossibilidade de ser pai biologicamente. Em vários eventos que nós participávamos, nas igrejas por onde passamos, no acampamento Betel, sempre Deus levantava alguma pessoa, algum irmão, para novamente falar a respeito disso. Então eu guardava no meu coração. Algumas pessoas muito próximas sabiam desse resultado, mas a grande maioria das pessoas desconhecia o que acontecia comigo fisicamente. Os anos foram se passando e, como eu disse, não me preocupava. Mas comecei a não me preocupar, mas dar um pouco mais de atenção a essa situação quando eu conheci a minha esposa, a Michele. A nossa história foi muito rápida. Ela foi um presente de Deus para a minha vida. Ela é um presente de Deus para a minha vida. Em 9 meses nós nos conhecemos, nós noivamos e nos casamos. E um dia, eu lembro exatamente qual dia, eu parei o carro com ela, já estava com o casamento para ser marcado. E eu falei para ela, eu preciso te contar algo que você ainda não sabe. Ela falou, pois não, o que está acontecendo, né? Eu falei, olha, é o seguinte, eu sou estéril. Eu sou completamente estéril. E ela olhou para mim e falou, mas eu estou casando com você. Né? Eu falei, não, mas eu tenho algo para te falar. Deus já me revelou no coração, e através de muitas promessas, de que eu vou te dar filhos. Nós seremos pais. Hoje, depois de muitos anos, ela conta que eu vendi um peixe com muita confiança, mas não era realmente eu. Era aquilo que Deus colocava dentro do meu coração. E nós então nos casamos, ela ciente dessa situação, e nós vivemos muitos anos juntos, esperando que o milagre de Deus acontecesse em nossas vidas. Eu, nascido na igreja evangélica, desde pequeno, com os ensinamentos do Senhor, ela posteriormente se converteu, já na idade um pouco mais jovem, né, madura, e eu guardava para mim que Deus iria fazer o milagre. Mas no meu coração, o milagre seria algo muito natural, muito espontâneo. E eu quero deixar bem claro isso, para que depois vocês possam entender no final o que eu quero trazer para vocês, meus irmãos. Eu acreditava que uma noite linda e maravilhosa, eu e minha esposa pudéssemos nos amar, como presente de Deus para as nossas vidas. E num determinado dia, minha esposa fosse falar para mim, olha, eu estou com a minha menstruação atrasada. Mas isso não acontecia. Às vezes atrasava um pouquinho, a gente já ficava naquela expectativa, mas nada acontecia. E eu sempre no meu coração, de que desta maneira iria acontecer o milagre de Deus. Foram se passando os anos, nós tínhamos aproximadamente já
10 anos de casado, praticamente. 10 anos de espera. Um pouco tempo antes, a minha esposa começou a adoecer. Muitas infecções, muita ansiedade, muito estresse. E eu conseguia perceber nela que estava faltando algo na vida dela. Mas eu não me ousava perguntar. Ela disse para mim que em alguns momentos ela tentava conversar a respeito comigo sobre esse assunto, só que esse assunto para mim era inegociável, porque eu cria no milagre de Deus. O tempo que demorasse para ocorrer seria o tempo de Deus. Então eu não pensava em tratamento, eu não pensava em procurar médico, absolutamente nenhum. E eu tenho que voltar um pouquinho aqui no tempo e dizer para os irmãos que foram inúmeros exames depois do primeiro. Foram vários exames, inclusive numa das maiores clínicas de fertilidade dos Estados Unidos. E eu tenho ele registrado, guardado comigo, que não havia nenhum espermatozoide. E diante disso, quando ela se levantava para conversar, eu logo cortava, porque esse assunto para mim já era um assunto resolvido. Nós vamos esperar a ação de Deus. Mas diante de perceber que ela estava adoecendo, ficando cada vez mais triste, procurando alguma coisa para completar a vida, eu então um dia resolvi perguntar na beira da nossa cama, eu falei, o que está acontecendo contigo? Nós somos felizes, nosso casamento é um casamento abençoado, e o que é? O que foi? Por que tanta tristeza? Por que tanta doença? Por que tanta angústia? E ela quase que num grito de desabafo falou para mim, eu quero colocar nos seus braços o filho que Deus nos prometeu. E aquilo para mim foi algo maravilhoso, entender que ela estava sendo movida por algo, e nós sabemos que esse algo é Deus, de que ela queria gerar. Mas como gerar? Como poder ter filhos? O que eu poderia fazer naquele momento, diante do clamor dela a mim? Ela já clamava a Deus, mas a mim, o que eu, homem, poderia fazer? Absolutamente nada. Mas naquele dia eu entendi que, por amor à minha esposa, nós buscaríamos a possibilidade de alternativas, as quais eu jamais entendi que fosse dessa maneira que eu seria pai. E eu disse para ela, mas então, peraí, se isso está te fazendo mal, se isso está lhe trazendo essa dor, então nós vamos procurar. Ela falou assim, eu já procurei. Eu falei, como assim? Ela falou, eu já olhei várias clínicas médicas para fazer o tratamento. Naquele momento eu confesso que um frio na barriga me subiu, porque tratamento para mim e para minha esposa seria doação de sêmen. Eu não tinha espermatozoide. Como gerar? Como fazer vir à tona algo que eu não tinha, que não existia dentro de mim? E houve uma luta dentro do meu coração no que diz respeito a esperar o tempo de Deus e, por amor à minha esposa, trazê-la para aquilo que ela queria, que era me dar um filho. Ela não tinha uma necessidade absurda de querer ser mãe, mas sim de que a promessa do Senhor se cumprisse na minha vida. Diante disso, eu tomei uma decisão. Eu falei, não, então nós vamos até o médico, nós vamos procurar uma clínica, nós vamos conversar a respeito de toda a situação. E eu preciso apressar um pouquinho para que o tempo não alongue. E nós marcamos rapidamente, no dia 21 de novembro, é na data de hoje, há 4 anos atrás, 21 de novembro, numa segunda-feira, aniversário do meu pai, nós resolvemos então ir para Ribeirão e procurar a clínica que Deus tinha nos direcionado. Aí, chegando lá, conversamos na secretaria, resolvemos a consulta e eu fui falar com o Dr. Jorge Barreto, médico responsável pela clínica. E eu fui impulsionado a contar para ele toda a minha história de vida, junto com a Michele. E que naquele dia nós estávamos ali cientes de que eu não poderia ter filho, mas que estávamos também em paz, de que Deus estava no controle de todas as coisas. E se porventura a maneira de ser pai fosse através da doação de sangue, eu receberia isso nos meus braços, porque também é milagre, porque também seriam filhos vindos do meu pai para mim e para minha esposa. E aceitei, mas com o coração apertado, confesso aos irmãos, confesso, que no fundo, depois eu teria que discutir essa situação com Deus. Não interrogá-lo, nós somos criaturas, nós não interrogamos o Criador, mas eu teria um papo muito particular com o Senhor para falar, como assim? Eu acreditei nesse tempo todo, foi uma ilusão minha. Mas ok, depois da consulta ele pediu vários exames e eu falei para ele, olha, exames para mim o senhor não precisa pedir. Eu já fiz todos os exames, apresentei os exames, parte genética minha, não tem nenhum problema. E logo descemos então para resolver a situação e para ir com a secretária acertarmos a consulta. Ao chegar na consulta, minha esposa sentada, acertamos tudo que tinha para acertar, e eu virei para minha esposa e para a secretária e falei, olha,
eu sei que tem um exame que é gratuito, né, nessa consulta, está, né, incluído um exame de espermograma. Eu virei para minha esposa e falei, amor, eu acho que eu vou fazer esse exame. Ela olhou para baixo, séria, e falou, você que sabe, amor. E eu então resolvi fazer o exame, né, depois de muitos anos. E eu lembro que eu fui subindo a escadinha, eu lembro do setor do local de coleta, e eu entrei naquele quarto, naquele cômodo, e eu lembro como se fosse hoje, eu me ajoelhei naquele lugar. E falei, Senhor, Tu sabes que eu sou Teu filho, Tu sabes que eu temo o Senhor, e eu não quero fazer nada que desagrade o Seu coração. E eu sempre criei que o meu problema seria para glorificar o nome do Senhor. Como diz em João 9, quem pecou, os pais ou ele mesmo? Não, nenhum deles. Isso é para a glória do Senhor. E eu carregava isso dentro de mim. E eu ajoelhei e falei, vou fazer esse exame, Pai. E é minha última chance. Se nesse exame não tivermos resultado positivo, eu entendo então que o Senhor escolheu que eu seja pai, não biologicamente, mas eu vou receber meus filhos porque são do Senhor. E o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe muito mais do que nós. E eu subi, fiz o exame, terminei o exame, desci, peguei minha esposa, entramos no carro e viemos embora. E já no carro eu fiz alguns contatos em São Paulo sobre doação, já fui alinhando certas coisas, porque era final de ano. E fomos para casa, orando e falando, Deus, faça a Tua vontade. Se for para ser filhos assim, com doação, amém. Depois eu converso contigo, mas amém. E chegamos em casa e levamos a nossa vida durante uns 2, 3 dias, como se nada tivesse acontecido. E eu lembro que eu estava no meu quarto, um pós-plantão, numa quarta-feira exatamente, eu com o meu notebook no colo, e eu pesquisando questão de doadores e tudo mais, e eu recebo uma ligação. E essa ligação era da clínica, que eu fiz o tratamento em Ribeirão, e o meu médico, o Dr. Jorge, ele falou, Flávio, como é que estão as coisas? Eu falei, está tudo bem, graças a Deus. E comentei para ele, estou aqui na cama com o notebook no colo e estou procurando um doador. Ele falou assim, é? Eu falei, a gente está aqui, está divertido, porque eu não estou achando nada que eu goste. Ele virou para mim e falou assim, então pode parar de procurar, que a sua história mudou, porque o seu exame nós encontramos espermatozoides. Naquele momento, depois de tanto esperar e de tanto tempo, eu não consegui conversar exatamente com ele, coisas técnicas, né, do ramo médico, mas eu quis desligar. Eu falei, olha, eu ligo para o senhor depois, porque eu preciso dessa notícia para minha esposa. E eu desliguei o telefone em prantos, já ajoelhei na minha cama, glorifiquei o nome do Senhor, porque eu sabia que o milagre tinha acontecido no dia 21 de novembro, coincidência com essa data de hoje. E liguei para minha esposa estava na promotoria trabalhando, e ela veio desorientada, disse que saiu correndo pelos corredores, e ninguém entendia o que estava acontecendo, abandonou o trabalho, e chegou comigo, e nós nos abraçamos, orando, chorando, e eu lembro que ela perguntava, mas cadê os exames, congelou, não congelou, o que vai fazer, o que não vai fazer, aquela loucura toda, e nós entramos dentro do banheiro, para lavar, enxugar o nosso rosto, enxugar as nossas lágrimas, e Deus me trouxe a nuvem, a pequena nuvem. Quando Elias pede para o moço olhar, né, para saber se ia chover, e Deus me trouxe à tona aquilo. A pequena nuvem, vai chover. Eu falei, amor, são esses pequenos espermatozoides que acharam. Esse é o sinal, essa é a pequena nuvem. Acabou. Deus deu o veredito final, e nós seremos pais biológicos. E diante disso, o nosso coração, tanto quanto tremendo diante do Senhor, nós nos ajoelhamos, agradecemos e o tempo foi passando. O Dr. Jorge falou, olha, você tem que vir agora toda semana aqui, fazer alguns exames comigo, você vai tomar alguns medicamentos. E eu confesso aos irmãos que tomei como médico, mas eu sabia que eles não modificariam em nada a minha questão, porque toda a honra e toda a glória seria de Deus. E depois de 4 meses tomando os medicamentos, não houve nenhuma alteração no meu exame. Porque sempre meu exame mostrava cerca de 3, 4 espermatozoides. E espermatozoides faltando uma cauda, alguns sem pedaços da cabeça daquela célula. E para que os irmãos tenham ideia, e quem não conhece, num exame natural é encontrado cerca de 20, 30, 40 milhões de espermatozoides. E o meu encontrava 1, 3. Quais as chances desses espermatozoides serem saudáveis? Para nós homens, nenhuma. Mas para Deus nós sabíamos que algo estava acontecendo. Caminhando já para o final, minha irmã. Nós fizemos o acompanhamento, a clínica, e
a Michele teve que tomar muito hormônio para fazer toda a preparação, né? E num dia específico, nós fomos para Ribeirão Preto, onde foi retirado os óvulos da Michele, e havia no nosso coração a certeza de que Deus estava fazendo. E a clínica sempre nos falava, o médico sempre falava, olha, a chance é de 50%. E de vir gêmeos, caso sejam colocados mais células, é de apenas 25%. Eu falei, olha, você nunca me fez essa pergunta, o médico falou. Você nunca me perguntou? Eu falei, olha, eu nunca perguntei porque eu não tenho nenhum interesse em porcentagens. Porque eu sei, como médico a gente olha de uma maneira, mas como servos do Senhor e como homens de Deus, nós sabemos que a palavra final é dele. E se ele quiser dar 2, 3, 4, 5 filhos de uma vez, ele fará. É o milagre das mãos do Senhor. E nós fizemos então, e depois desse dia específico, nós fomos para a implantação das células. E eu ainda lembro que o Dr. Jorge falou para mim, Flávio, você quer saber qual é o tipo de espermatozoide que você tem? Porque nós temos o tipo A, o tipo B, o tipo C, o tipo D, de acordo com a qualidade. E ele falou, todos os seus espermatozoides são tipo A. Mais uma vez, Deus mostrando como ele faz perfeito. Quando ele faz e porque ele quer fazer, ele faz perfeito. Moral da história, meus queridos, para concluir essa parte rapidamente. Nós fizemos a implantação. No dia em que foi implantado os óvulos dentro da minha esposa, eu e ela orando a Deus. E quando terminou o procedimento, eu usei uma expressão que todos os irmãos cristãos conhecem. Está consumado. Porque eu sabia que naquele momento que eles foram colocados dentro do útero da minha esposa, não haveria mais medo ou incerteza. E assim aconteceu. Esperamos os meses, a gravidez se apresentou logo em 9 dias, porque minha esposa teve um sangramento, e assim foi durante toda a nossa gravidez. Vários problemas, várias dificuldades, várias lutas. Medicamente falando, em alguns momentos a gente acreditava que fosse vacilar, mas Deus estava no controle de tudo. E no dia 18 de janeiro de 2018, nós tivemos a graça, a bênção do nascimento do Isaac e da Beatriz, que são os milagres do Senhor, que daqui a pouco vocês irão conhecer. Mas eu queria dizer algo especialmente para você, meu irmão, minha irmã, que às vezes não pode ter filhos, ou que também às vezes o seu problema de saúde não é esse. É uma doença que já foi decretada pelos médicos que não terá cura. Os tratamentos que você talvez tenha feito não tenha surtido o efeito desejado. Eu citei para vocês João 9, e lá fala que era para a honra e glória do Senhor. Mas eu mesmo, Flávio, me esqueci da sequência do texto. Por que que eu não tive uma gravidez natural com a minha esposa? Por que eu tive que fazer um tratamento para que o milagre acontecesse? Porque Deus quis assim. E na sequência desse texto de João 9, minha irmã, fala o seguinte, que Jesus pegou o barro, cuspiu o barro, a terra, fez um barro, e colocou nos olhos daquele cego de nascença, e pediu que ele fosse se lavar. O que eu quero dizer para você? Às vezes você espera um milagre como eu, naturalmente acontecendo, sem a intervenção de um médico, sem a intervenção de uma clínica para o tratamento. Deus fez comigo diferente. Assim como aquele cego de nascença, eu tive que fazer algo. E esse algo foi movimentado no coração da minha esposa, quando a angústia de querer gerar filhos trouxe à tona essa situação. Então, meu irmão, o milagre pode acontecer de diversas formas. Com um toque de Deus, com uma oração, com o olhar de um irmão, com a ministração. Mas Deus pode usar pessoas também para curar doenças. Curar, e quando eu digo usar pessoas para curar, são doenças incuráveis. Aí sim o milagre se estabelece. Tenha fé, acredite. Nós sabemos que a fé vem do Senhor. Peça a Ele, meu irmão, minha irmã, que Ele coloque fé no seu coração. E aqueles obstáculos que se parecem intransponíveis serão passados com tranquilidade, com paz. Porque quem dá a última palavra é Deus. Ele continua a ser aquele lá do Velho Testamento, ou então através de Jesus, e continua operando hoje em nosso meio. Se isso não tem acontecido na nossa vida, na vida da nossa igreja, nós precisamos olhar para dentro de nós, para dentro do corpo de Cristo, porque o nosso Deus continua o mesmo. Amém? Gente, que história maravilhosa.
E algumas palavras eu queria destacar na fala dele, né? Que é fé, atitude e temor. Não é? Então, assim, na fala dele, às vezes o milagre que você quer não vai cair do céu, porque a gente sempre pensa que o milagre cai do céu, né? E não. Eu falo que Deus faz a parte sobrenatural. O natural, quem faz é você. Você se lembra daquela história da ressurreição de Lázaro? Não é? Alguém teve que tirar a pedra. E Jesus foi ressurreto. Então, a parte natural do milagre, Deus deixa para você fazer. E Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. E aquilo que a gente não pode fazer vai ser mostrado para vocês agora. Gostaria de pedir a Michele, o Isaac e a Beatriz, que viessem até aqui para vocês conhecerem. Gente, olha só que coisinha mais linda. Veja bem. Olha aí. Eu queria chamar a Michele aqui, que eu tenho alguma coisa para perguntar para ela. Pega o microfone do Flávio. Eu fiz o convite para a Michele, não é? Porque como é um evento mais voltado para mulheres, né? Eu sempre pensei na fala da Michele. De repente a Michele fala para mim assim: Márcia, eu queria que o Flávio falasse. Porque homem tem muita dificuldade de falar de esterilidade. E nós mulheres sabemos disso. Assim que a gente quer ter um filho e a gente não consegue, nós procuramos o médico. Nós somos reviradas do avesso, buscando aí, não é, o motivo daquela esterilidade. E só depois, quando confirma que não somos nós a parte estéril, é que o homem começa a ser investigado. Então o Flávio, com a maior tranquilidade, ele trouxe aqui, né, deixou o eu machista cair por terra, e ele fala claramente, abertamente sobre a esterilidade. Por quê? Porque Deus estava por trás desse milagre. E hoje a gente está mostrando os milagres para vocês aqui. Michele, como é viver a vida de mãe? É um desafio, né? Eu acho que ser mãe nunca esteve, na verdade, nos meus planos, né? O Senhor plantou isso no meu coração, né? Quando eu era jovem, eu sempre, quando eu era jovem, eu ainda sou jovem. Com certeza. Mas eu nunca imaginei a maternidade, assim, nunca foi algo que eu sonhasse, sabe? Mas eu sei que foi o Senhor que foi plantando no meu coração isso, Ele foi preparando o meu coração para isso. E hoje eu vejo a maternidade não só como um sonho realizado, né, de Deus, né, na minha vida, mas também um desafio. Eu tenho pedido a Deus todos os dias sabedoria, porque se o Senhor colocou esse milagre nas nossas vidas, Ele tem um propósito. O Isaac e a Beatriz não são um fim em si, né? No sentido de trazê-los para a nossa vida, só nos presentear, eu e Flávio, né? Mas eu sei que o Senhor tem um propósito na vida deles, né? Através deles, né? Hoje nós estamos cumprindo um propósito do Senhor, né? Então eu falei: Senhor, me ajuda. Sempre oro e peço a Deus: Deus, me ajuda, me dá sabedoria para poder criar esses milagres do Senhor nos caminhos do Senhor. Isso é um desafio. Muito bom. Mulheres e homens que assistem ao programa, né? Pode sonhar. Podem pedir milagres. E se você não pedir, e Deus tiver um propósito, Deus tiver um milagre para você, Ele vai gerar no seu coração o desejo de ter aquilo. Porque na palavra de Deus fala que os sonhos deles são maiores do que os nossos. Nesse atual momento da humanidade, eu sei que muitas pessoas dependem de milagres. Então, pode crer. Assim como Deus fez o milagre na vida deste casal, Ele pode e quer fazer na sua vida. Seja ousado. Peça a Deus uma vida de milagres. Bom? Amém. Nós queremos agradecer muito a presença de vocês, né?
E a gente vai despedir de vocês aqui com a música cantada pelo Edivaldo. Amém. Tá bom? Nós que agradecemos a oportunidade de honrar o nome do Senhor. Muito bom, viu, gente? Vamos lá? Que honra. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus.